Neemias capítulo 1, versículo 1. Eu quero ler do 1 ao 4. Depois nós vamos ler o capítulo 3 e o versículo 1. Neemias 1. Priscila, você quer ler? Você está toda brilhosa, né, Priscila? Igual a Alexa, né? Vocês combinaram de vir brilhando hoje? Vocês tinham que falar para mim vir com a minha gravata brilhante também. Quando for assim, vamos organizar melhor. Neemias capítulo 1. Você está bem, Rodrigo? Você está bem? Então tá bom. Neemias capítulo 1, versículo 1 a 4. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Lê, Priscila. Palavras de Neemias. Palavra de quem? Vai. Filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani. Anani. Veio quem? Anani. Não, melhor. Quem veio? Anani. Ah, tá. Vai. Um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Segura. Dobre atenção. Olha essa resposta. Vai. Os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. As muralhas estão como? Ruínas. Não, me ajuda. As muralhas estão como? Em ruínas. Essa notícia é boa? Não. Pesado, não é? Perguntou, como é que tá? Olha o resultado. Os que sobraram, os que sobreviveram, estão em ruína. Continua. E os seus portões. Segura, diga portões. Não, melhor, diga portões. Não, você precisa falar isso aqui mais forte, porque a mensagem vai estar totalmente envolvida nisso. Diga portões. Tá, o que aconteceu com os portões? Foram destruídos pelo fogo. Então os muros foram derrubados e as portas destruídas, queimadas. Muro fala do quê? Muro fala do quê? Proteção. E porta? Também proteção. Está ligado também a proteção, mas está ligado a acesso. Então se não tem muro, não adianta ter porta. Então tem muro, tem porta. Os muros estão destruídos e as portas? Agora o 4, vai. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Segura, Priscila. O povo tem que ouvir isso aqui antes de sentar. Observe, quando eu ouvi isso, essas palavras, eu... Não. Eu sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Essa aqui é a primeira reação quando ele recebe a notícia. Mas olha o que acontece em seguida. Ponto. Fiquei jejuando e orando. Porque eu posso sentar, eu posso chorar, eu posso lamentar, mas depois eu preciso secar as lágrimas, me levantar, orar, jejuar e me posicionar para que o Deus do céu utilize a minha vida para a restauração daquilo que foi derrubado. Olha para quem está perto de você e diga assim: pode chorar, pode se lamentar, pode ficar alguns dias triste, mas você precisa se levantar. Pastor Otília, na frente do túmulo de Lázaro, Jesus o quê? E depois que ele chorou, ele fez o quê? E gritou: Lázaro, vem pra fora. Ninguém está te proibindo de chorar. Você só não pode viver um luto eterno. Você precisa se levantar e reagir para a vida, porque tem muita coisa para acontecer ainda. Olha para alguém e diga assim: chorar, se lamentar, ficar chateado, não muda nada na sua vida. Mas se você se levantar
Capítulo 3, verso 1. Priscila vai ler e nós vamos sentar. Certo? Lê, Priscila. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos. Eliasibe. Se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Reconstruir o quê? Vai. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a torre do Sem e a torre de Ananel. Quem entendeu até aqui diz amém. Se assente, por favor. Livro de Neemias carrega o nome do seu autor. Neemias, ele é o copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Houve em Jerusalém um massacre, uma ruína entre os judeus que estavam vivendo em grande miséria. O contexto, para a compreensão do que está acontecendo aqui, após Ezequias abrir as portas de Jerusalém e mostrar toda a riqueza, todo o ouro que estava escondido, há um rei por nome de Nabucodonosor, ou seu visionário, seu mensageiro. A Bíblia diz que Deus permitiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, entrar em Jerusalém e devastar. Vale lembrar que esse ataque direto a Jerusalém está ligado ao templo de Salomão, o templo de Salomão. Eu disse uma vez aqui, vale a pena reproduzir, o que foi gastado de ouro para construir o templo de Salomão, dava para reconstruir hoje Dubai 7 vezes. Eu estou falando de ouro. Eles derreteram ouro para encher as colunas das escadarias que dava acesso ao templo. Não era concreto, era ouro derretido. As colunas eram inteiras de bronze. Não era concreto, era bronze. Havia pedras preciosas espalhadas por todo o ambiente. Todos os utensílios da casa do Senhor eram todos de ouro. As taças eram de ouro. Os pratos eram de ouro. Havia uma riqueza extraordinária nas mãos desse homem. A rainha Sabá, ou rainha de Sabá, uma das mulheres mais ricas daquele tempo, rainha da Etiópia, uma rainha africana, quando veio se encontrar com Salomão, trouxe 6 carruagens de ouro de presente para ele, só para ter um pouco da sua atenção. Salomão mostrou tudo o que ela queria ver e depois mandou ela com 12 carruagens embora. Ela trouxe 6 e levou a dela e mais 6. Salomão era um homem poderosíssimo. Quando a Babilônia entra em Jerusalém, em Judá, destrói com tudo aquilo que estava edificado. Eles destroem com o templo, eles destroem com Jerusalém, eles destroem com tudo. Eles derrubam os muros, ele coloca fogo nos portões, eles levam todos os utensílios que havia dentro da casa do Senhor, até no santuário. Os vasos de ouro da casa do Senhor foi levado. Tudo foi devastado. A Bíblia diz que depois de 70 anos, quanto tempo? O povo ficou cativo 70 anos. Depois de 70 anos Deus tirou o povo. E dobre a sua atenção por gentileza. Esses 70 anos que o povo ficou na Babilônia, foi profetizado por Moisés que isso aconteceria. Grita por quê?
Porque Deus mandou guardar o sábado, Shabbat Shalom. Mas Deus também mandou guardar o 7º ano. E para guardar o 7º ano, Deus estava dizendo: por 6 anos vocês trabalham, por 1 ano a terra descansa. O povo passou mais de 490 anos sem guardar o ano sabático. Pasme, até hoje eles guardam o sábado, mas não guardam o ano sabático. O pior é que os cristãos, prosélitos, que não são judeus, quer guardar o sábado, mas não quer guardar o ano sabático. Mas esse assunto é para outro dia. Por isso Deus levou o povo para a terra descansar por 70 anos. Dando total, exato de tempo que o povo não guardou o sábado. Deus está cobrando o que Ele ordenou e o povo não fez. Deus agora vai, depois de 70 anos, tirar o povo da ruína da Babilônia. A Bíblia diz que é um homem por nome de Neemias. Ele está na Pérsia. Ele era um homem que trabalhava servindo o rei, era um copeiro. Ele era responsável em provar o vinho antes do rei tomar. Porque em qualquer caso de envenenamento, quem morria era ele. Era um posicionamento de muita honra, mas também muito perigoso. Porque qualquer tentativa de envenenamento ao rei, quem morreria era o seu copeiro. Porém recebia muito bem e tinha o privilégio de estar perto do rei. Ele recebe uma visita. Quem que gosta de receber visita diz amém. Bem pouco. Tá tudo bem. Anani. Anani, Lucas, chegou. E Neemias vai perguntar: como é que está meu povo? Como é que está Jerusalém? Traga-me notícias. E as notícias não são boas. Tudo foi destruído. Os muros foram derrubados. Quem sobrou está em ruína. Fora o tanto de gente que morreu. Houve um massacre em Jerusalém. Neemias está muito bem posicionado e ele tinha, ou ele poderia dizer uma coisa. Pergunte o quê? Eu não tenho nada a ver com isso, cada um com seus problemas. Eu estou no palácio, eu estou bem posicionado, não moro em Jerusalém. Mas ele lembrou: essa é a minha nação, esse é o meu povo, e lá estão os meus irmãos. Então ele vai andar pelo caminho que foi ministrado hoje por quase 15 minutos. O caminho da oração. Ele jejua, ele ora a Deus. Na sua oração ele inclui pelo menos 3 coisas. Você que está anotando, anote isso. Ele faz uma confissão do pecado do povo e dele mesmo. Porque a oração não começa pedindo, começa confessando. Ele não chegou dizendo me dá, ele chegou dizendo perdoa-nos. Porque o mínimo que eu preciso ter para entrar diante da presença de Deus é compreensão, que não mereço, que não sou digno, e que não oro para pedir, eu oro para me relacionar. Segunda coisa que ele inclui na oração, ele lembra das promessas. Senhor, lembra-te das promessas que o Senhor fez. Terceiro, ele pede favor, para que Deus dê favor a ele, graça diante do rei. Capítulo de número 1. Iniciamos o capítulo de número 2. Neemias está servindo Artaxerxes, mas não há alegria no seu semblante, não há alegria no seu servir. Neemias saiu de uma oração de restauração. Lá vai, porque Neemias reconhece que toda restauração começa com arrependimento e oração. Vou de novo. Toda restauração começa com arrependimento e oração. Quem precisa de uma restauração diz amém. Eu estou te dando a receita. Se arrependa e ore, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O rei percebeu que Neemias estava triste, e a pergunta logo vem: por que você está assim?
O que está acontecendo? E Neemias vai dizer o motivo da sua tristeza. Sabe o que é? A minha nação está em ruína. O meu povo está sofrendo. Os muros foram derrubados e as portas foram colocadas fogo. Há uma destruição em Jerusalém. Tudo está destruído. E Artaxerxes vai dizer: eu vou te liberar para que você vá e construa. Isso aqui é poderoso, Ricardo. Porque o que o rei está dizendo é: troca a taça de vinho pelos instrumentos de trabalho de um pedreiro. Solta a taça e pega a colher. Solta a bandeja e pega o cimento. Troca o leve pelo pesado. Você não quer ir? Mas tem mais. Neemias vai dizer: eu vou. Então Artaxerxes vai dizer a ele: então eu vou te dar cartas. Vou te dar cartas. Você vai no meu nome, porque essas cartas ela libera acesso. Você vai chegar diante de algumas pessoas que vai dizer: para onde você vai? Você vai dizer: vou para Jerusalém restaurar os muros. E alguém vai dizer: você não vai. Com ordem de quem? Pega minha carta, mostra para ele. E nessa carta está a autorização. Ninguém vai te parar, porque eu estou te mandando no nome do rei. Ao chegar, Neemias inspeciona os muros em segredo, sem alarme. Ele chega olhando de fato o que está acontecendo, o que precisa ser feito. É como um pedreiro que vai fazer um orçamento para construir um muro. Eu queria desenhar isso aqui. Minha cabeça viaja, pastor. Eu imagino Elias olhando, imagina um pedreiro fazendo um orçamento. Eu acho que 1 milheiro de bloco, 3 sacos de cimento, 3 caminhões de areia. Ele vai inspecionando. Porque antes de fazer uma restauração, eu preciso fazer o cálculo. Já tem um orçamento? Já tem o que eu preciso? Eu estou caminhando para onde eu quero. Já tem um orçamento? Já tem o que eu preciso? E já vou começar a construir os muros. Depois ele reúne o povo e declara: levantemos e edifiquemos. Sabe o que estava faltando ali? Uma liderança. Tinha homens para construir, mas não tinha ninguém para dar iniciativa. Sozinho também. Eu vou de novo. Tinha homens para construir, mas não tinha ninguém para dar coragem de dizer: vamos fazer. Sabe o que está faltando às vezes? Sabe o que está faltando às vezes? Pergunta o quê? Iniciativa. Alguém que tenha coragem. Alguém que vai dizer: vamos fazer porque Deus é conosco. Vamos fazer porque não vamos fazer para nós. Vamos fazer porque vamos fazer para Ele. Não interessa quanto vai ser gasto. Nós vamos fazer. Levantemos e edifiquemos. Levantemos. Levantemos. E não é que edificou mesmo? Levantar os muros. Restaurar os muros. Mas quando você começa a construir um muro, alguém vai olhando para você. Eu tenho que questionar pela crítica textual do texto. Eu imagino alguém dizendo: tu é pedreiro? Diz: não. E por que tu está reconstruindo? Porque quem é pedreiro não decidiu construir. Você sabe fazer o que está fazendo? Não. Mas eu preciso fazer. Não é sobre o que eu sei fazer, é o que precisa ser feito. Quando ele começa a construir, início de construção não me incomoda ninguém. Mas quando os muros começaram a pegar altura, começou a aparecer as oposições. O nome da oposição é Sanbalat e Tobias. Sanbalat e Tobias, eles vão aparecer e vão declarar: você não vai dar conta de fazer o que está fazendo.
E Neemias vai dizer: eu vou dar conta porque o Senhor é conosco. O Deus do céu é quem nos prosperará. Esse é o grito de Neemias, como resposta. Eu não tenho recurso, eu não estou formado em engenharia, eu não sou pedreiro, mas eu sei de uma coisa: quem é comigo vai me capacitar para fazer o que precisa ser feito. A dependência de Neemias não está no recurso, a dependência de Neemias está total em Deus, com uma ação estratégica em uma liderança firme. Neemias está dizendo: eu não sei como, mas vamos. Eu não sei detalhar como, mas vamos. Porque o povo está olhando para Neemias como liderança. Se Neemias abalar, o povo abala. Porque se a liderança voar, o povo corre. Se a liderança correr, o povo anda. Se a liderança andar, o povo senta. Se a liderança sentar, o povo para. Se a liderança parar, o povo deita. Se a liderança deitar, o povo morre. Tem alguém comigo? Eu não estou falando apenas de liderança eclesiástica, gente. Não estou falando de liderança de igreja, liderança de departamento de louvor, liderança dos músicos, liderança de obreiros. Eu estou falando de você que lidera a sua casa, lidera teu casamento, lidera os teus filhos, lidera as tuas finanças. Olha para o líder da sua casa, olha para o líder da sua casa. Dá uma olhada para uma liderança, pelo amor de Deus, que está perto de você. E diga: você precisa caminhar, você precisa voar, você precisa agir, você precisa confiar em Deus. Neemias está dizendo: Deus não me trouxe aqui para morrer, Ele me trouxe aqui para me honrar. Capítulo 3, cheguei onde eu queria. E a hora já está acabando, vou parar. Capítulo 3, verso 1. Os muros estão construídos, diga glória a Deus, mas as portas ainda estão queimadas. Pergunta, pastor Rodrigo: de que vale muros levantados se as portas não estão no lugar? O que adianta construir um muro e deixar as brechas? O que adianta levantar uma fortaleza e deixar buraco? Isso aqui é um linguajar de crente mais antigo e pentecostal. Tampa a brecha. Tem um aleluia sozinho também ali. Provoca alguém e diga assim: fecha a brecha. Por uma brecha entre as raposas e as raposinhas, pela porta entra ladrão e salteador. E Neemias vai ter a brilhante ideia. Brilhante ideia. Ele vai dizer: precisamos reparar também os portões, as portas da cidade de Jerusalém. Em Jerusalém havia 12 portas. Quantas portas? Para de graça. Quantas portas? 12 portas havia em Jerusalém. Cada porta representando uma tribo. E cada porta com um símbolo profético. As 12 portas que existem em Jerusalém, uma representando a tribo de Rúben, outra representando a tribo de Simeão, outra representando a tribo de Judá, outra representando a tribo de Issacar, outra representando a tribo de Zebulão, outra representando a tribo de Naftali, outra representando a tribo de Aser, outra representando a tribo de Dan, outra representando a tribo de Benjamim, outra representando a tribo de Efraim. 12 portas constituídas. Então não é uma porta que tem que ser restaurada, são 12. E Neemias está dizendo: se vamos restaurar todas as portas, vamos começando a restaurar pela porta das ovelhas. Capítulo 3, versículo 1. E a partir daqui eu termino a guisa introdutória da mensagem, inicio a mensagem. E eu quero pregar hoje sobre as 12
portas de Jerusalém. Primeira porta que precisa ser restaurada. Eu disse que eu estava terminando, mas era a introdução. Primeira porta que precisa ser restaurada ou reconstruída é a porta ou portão das... Me ajuda, portão das... Pastor, qual é a porta das ovelhas? A porta das ovelhas é a entrada por onde o sacerdote levava o animal para o sacrifício. Essa porta era a porta que o sacerdote passava como a ovelha que seria sacrificada. Essa porta é Jesus, o Cordeiro de Deus, e a salvação que começa por Ele. Neemias está dizendo: se nós não conseguimos construir todas, que nós possamos reconstruir pelo menos essa, a porta das ovelhas. A porta das ovelhas precisa ser restaurada. A porta das ovelhas precisam ser reconstruídas. A porta das ovelhas precisa ser reparada. Por quê? Porque por essa porta passa o sacerdote, por essa porta passa o sacrifício, por essa porta passa o cordeiro, por essa porta passa a entrega, por essa porta passa a restauração, por essa porta passa o sacrifício. Olha um texto que nós lemos sempre e não nos deparamos com ele. Coloca Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 5, verso 1 e 2. Deixa eu ler com vocês. Lê você, Priscila. Lê você, capítulo 5, verso 1 e 2 do Evangelho de João. Lê. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Havia uma festa dos judeus. Jesus foi para onde? Olha o versículo 2. Existe ali, junto ao portão das ovelhas. O portão do quê? Das ovelhas. O que havia lá? Um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Olhe para cá. Jesus vai a Jerusalém. Jesus é da Galileia. A festa dos judeus. Lembra das 7 festas, 3 mais importantes: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas 3 festas eram obrigados a estar em Jerusalém, todo judeu. É festa dos judeus. Jesus tem que ir para Jerusalém. Mas de vez Jesus ir para o templo, Jesus decide passar por uma porta. E a porta que ele decide passar não é a porta de ouro. A porta que ele decide passar é a porta das... Pastor, o que tinha lá? Um tanque e muitas pessoas enfermas. Por que o tanque estava ali? Porque os enfermos estavam ali. Porque ali é lugar de ovelha. Ali é lugar que as ovelhas, o sacrifício vai passar. Ali é o lugar que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vai entrar. Há uma promessa em Jerusalém. Há uma promessa. O Cordeiro vai passar pela porta das ovelhas. É por isso que está todo mundo ali. É por isso que está todo mundo esperando. E não é que naquele dia Jesus passou a porta das ovelhas. Pastor, o que significa a porta das ovelhas? A porta das ovelhas significa o início de uma jornada espiritual. O sacrifício de Cristo, a vida cristã que começa pela porta das ovelhas. Eu quero profetizar esta noite, na autoridade da palavra que eu estou pregando. Eu passei algumas horas de joelhos, orando para que Deus me desse inspiração para pregar esse texto. Quando Deus falou para mim: Johnny, a primeira porta que precisa ser restaurada nos dias atuais é a porta do sacrifício, é a porta da entrega, é a porta do culto, é a porta da adoração. Desculpa, hoje estamos vindo para o culto, mas não temos mais sacrifício. Mas Jesus está dizendo: se a porta das ovelhas for restaurada, vai voltar a ter sacrifício de adoração. A primeira porta que precisa ser restaurada é a porta das...
Segunda porta que precisava ser restaurada está no capítulo 3, versículo de número 3. Lê para nós, Priscila, por favor. Neemias 3:3. Isso. Os filhos de Hassená É isso mesmo. reconstruíram o portão dos peixes. Peraí, reconstruir o portão de quê? Então a primeira porta a ser reconstruída é a porta das... E a segunda dos... Mistério. Pastor, qual é a porta dos peixes? A porta dos peixes é por onde entrava a pescaria. Os pescadores não entravam por todas as portas, eles entravam por uma porta específica. A porta dos peixes precisa ser restaurada. A porta dos peixes precisa ser... Pastor, o que significa a porta dos peixes? Evangelismo. Vidas, almas. Sabia que o primeiro símbolo do cristianismo é um peixe? Eu vou falar de novo. Você sabia que o primeiro símbolo do cristianismo é um peixe? Pastor, por que nós estamos inseridos sobre isso? Porque nós fomos chamados, lembra de Pedro? Fomos chamados para sermos pescador de homens. Lá vai que eu preciso pregar e entregar tudo hoje. A segunda porta que precisa ser restaurada hoje é a porta da evangelização, é a porta do evangelismo. Precisamos parar de ser igreja dentro da igreja e passarmos a ser igreja fora da igreja. Precisamos voltar a evangelizar. Precisamos sair daqui. Precisamos parar de fazer culto para nós. Precisamos parar de grupinho religioso. Precisamos parar de levantar bandeira, pegar as redes que o Senhor nos deu e pescarmos as almas que necessitam de socorro. Terceira porta que precisa ser restaurada. Neemias capítulo 3, verso 6. Lê para nós, Priscila. Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Besodias, repararam o portão velho. Repararam o portão? Qual é o terceiro portão que precisa ser reparado? Primeiro? Segundo? Terceiro? Quais são os portões velhos, pastor? Os portões velhos são os portões mais antigos da cidade. Os primeiros a serem estabelecidos. Quando foram destruídos já estavam cheios de farpas. Pastor, o que isso significa? Significa restaurar as veredas antigas, os princípios imutáveis. Terceira coisa que precisa ser restaurada, terceira porta que precisa ser restaurada nos nossos dias, são os portões velhos. São os marcos antigos. São as veredas antigas. Eu não estou falando de doutrinas humanas, eu estou falando de doutrinas divinas. Eu não estou falando de cor de parede, de jogo de luz acesa ou apagada. Eu estou falando de coisas que não podíamos negociar e estamos negociando. Estamos negociando vida sem Cristo. Estamos negociando vida sem oração. Estamos negociando dois dias de culto por semana e achamos que isso é suficiente. Precisamos voltar a colocar Cristo como centro da nossa vida, o centro da nossa história e centro dos nossos cultos. Precisamos voltar a vir para a igreja por causa de Jesus e não por causa de pregador e cantor. Precisamos voltar a cultuar por causa dele, porque tudo é por ele, por meio dele e por causa dele são todas as coisas. Provoca alguém que está perto de você e diga: nós não podemos. Diga melhor isso, diga: nós não podemos abandonar os fundamentos da fé.
Jeremias capítulo 6, versículo de número 16. Olha o que está escrito. Jeremias 6,16. Põe na tela, Jeremias 6,16. Isso, assim diz o Senhor: ponha-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é bom caminho, qual é o bom caminho, andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Pastor, não estou entendendo. O povo está clamando e dizendo: Senhor, porque esse mal nos sobreveio? Deus está dizendo: porque vocês abandonaram o caminho do fundamento da fé, vocês abandonaram a simplicidade do evangelho, vocês abandonaram o culto de adoração, vocês abandonaram uma vida comigo do que uma vida parecida que tem comigo. Assim diz o Senhor: eu não quero uma igreja de aparência, eu quero uma igreja de essência. Eu vou de novo. Jesus não quer uma igreja de aparência, Ele quer uma igreja de essência. Não, você não precisa parecer crente, você precisa ser crente de verdade. Provoque quem está do teu lado e diga: as portas velhas precisam ser restauradas. Quarta porta que precisa ser restaurada, Neemias 3,16, ou melhor, é 3,13, põe na tela. Neemias 3,13. Lê, Priscila. Hanum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. O portão do quê? Então o primeiro portão é o portão das? Segundo portão? Terceiro portão? E o quarto? Os portões do vale precisam ser restaurados. Pastor, que portão era esse? Dava acesso ao vale de Imom. É o vale do quebrantamento, da humildade, da necessidade, da espiritualidade. Ah, como esse portão precisa ser restaurado. Segura. O crescimento espiritual passa pelo vale da humilhação e da dependência de Deus. Pastor, para que uma porta que dá acesso ao vale? Para você saber o lugar aonde te humilha, onde você pode se humilhar. Deixa eu corrigir teologicamente um erro gravíssimo dos nossos dias. Humilhado será exaltado. Não será. Humilhado só vai ser humilhado mesmo. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que aqueles que se humilham. Pastor, onde é que eu me humilho? Quando eu passo pela porta do vale. A porta do vale nos faz crescer. A porta do vale nos faz amadurecer. A porta do vale nos faz depender. Não, por favor, de leve para não dar climão. Provoca quem está do teu lado e diga: você está precisando passar pela porta do vale. Você, quando eu vejo um irmão querendo ser soberbo, nariz empinado, eu logo olho e digo: está precisando passar pela porta do vale. A porta do vale precisa ser restaurada. É muito nariz empinado. É muito milho para pouca pipoca. É muita pressão para pouco resultado. É muito papo para pouco resultado. Mas Jesus está nos dizendo hoje: a porta do vale será restaurada. Provoca alguém e diga: a porta do vale é a porta da dependência.
Eu preciso passar por lá. Senão eu começo a achar que eu sou alguma coisa. Eu começo a achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto. A última bolacha do pacote. A última bolacha do pacote está sempre quebrada. A porta do vale precisa ser restaurada. Davi sabia muito bem disso, pastora Jéssica. Como Davi sabia disso? Quando ele compôs o Salmo de número 23, olha o que ele disse: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz de verde espaço, guia-me mansamente sobre as águas tranquilas, guia-me pela vereda da sua justiça. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Provoca alguém, diga assim: o vale, diga assim, a porta do vale te revela, te mostra que Deus é com você, e sem Ele você não é nada. Deixa eu continuar. Quinta porta, minha hora está acabando. Quinta porta que precisa ser restaurada. Neemias 3,14. Nós lemos o 13,14. Essa aqui vai pesar. Essa aqui vai pesar. Lê. O portão do monturo. O portão do quê? Monturo. Não, provoca alguém, diga assim: o portão do monturo. Pastor, que portão é esse? O portão do lixo. Pode sentar. Eu vou pular esse portão aqui. Esse portão aqui é por onde entra e por onde sai. O portão do monturo precisa ser restaurado. O lixo precisa voltar a sair. A limpeza precisa voltar a ser feita. Eu estou sentindo o peso desta palavra aqui. Nós precisamos urgentemente de limpeza espiritual. Nós precisamos remover o lixo do pecado e da impureza da alma. Eu vou continuar, se você quiser faz cara de desentendido. Mas não dá mais para vir para o culto trazendo lixo e voltar com lixo. Não dá mais para trazer lixo para a igreja, deixar lixo por onde passa e ser um lixeiro por onde anda. Nós precisamos restaurar a porta do monturo, porque o tempo da limpeza espiritual vai acontecer. Segunda de Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 1. Lê, Priscila. Lê, Priscila, para ver se alguém dá glória. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Purifiquemos de toda. Não, me ajuda. Purifiquemos de toda. Purifiquemos de toda. Ah, o sabão de Jeová está descendo aqui hoje. Isso aqui parece jargão pentecostal, mas o esfregando o céu, o ensopo de Deus está descendo hoje aqui. Haverá limpeza. Levante a mão direita, por favor. Não, você não levantou, que eu estou vendo. Levanta essa mão. Levanta a mão disso. Coloca a mão no ombro de alguém que está perto de você e diga: não reclama. Quem Deus vai tirar da tua vida? Não reclama. Os contatos que vão sumir do teu celular, haverá limpeza. A porta do monturo será restaurada. Primeira porta, a porta das. Segunda porta, a porta dos. Terceira porta, a porta do. O quê?
Quarta porta. Quinta porta. E a sexta? Eu estou lendo a Bíblia ou não estou? Estou lendo a Bíblia ou não estou? Então abra a Bíblia. Não me olha com essa cara não. Está acostumado a abrir o Salmo 23 e eis que te digo, vi não sei o quê. Que não tem esse negócio não. Que a palavra está aberta e a boca de Deus é quem fala. Então vem comigo. Sexta porta, 3:15. Nós lemos o 14, não foi, pastor? Leu 15. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de... Segura, Priscila. Priscila, olha aqui na minha cara, Priscila. Você está bem, Priscila? Então lê de novo, Priscila. O portão da fonte. Portão da fonte. É o portão que dá acesso à fonte. Próximo à fonte de Gion. O que é isso, pastor? A fonte é o lugar das águas vivas, lugar do Espírito Santo. Porque depois que ele limpa, 3 pessoas, depois que o lixo é tirado, pastora Jéssica está comigo, eu vou continuar. Depois que a porta do monturo é restaurada, a porta da fonte pode ser aberta. O problema é que a minha geração quer acesso à porta da fonte, mas não tem acesso à porta do monturo. Mas assim diz o Senhor: eu limpo, depois eu lavo. Eu limpo, depois eu encho. A porta da fonte está sendo restaurada. A porta da fonte está sendo... Me ajuda a pregar. A porta da fonte está sendo... Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38 e 39. Priscila, pelo amor de Deus, Priscila, coloca força nessa voz e lê esse texto. Lê, Priscila, lê. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. 39. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim, dentro de você vai fluir uma fonte de vida que jorra para a vida eterna, água viva que jorra para a vida eterna. E o texto diz: e ele falava do Espírito Santo. Eu estou profetizando: chega de cultos vazios, chega de cultos sem lágrima. O rio, a água, a fonte está manifestada sobre nós. Capítulos 3 de Neemias 26. Eu tenho que acabar, eu tenho 4 minutos. Lê o 26, Priscila. 3:26, lê. E os servos do templo que moravam em Ofel fizeram os reparos até em frente do portão das águas. Portão do quê? Então não é só o portão da fonte que vai ser restaurado. É o portão das... Pastor, onde que fica o portão das águas? O portão das águas é o portão que dá acesso ao tanque de Siloé. Pastor, o que significa? Palavra de Deus. Eu não vou ter tempo para aplicar tudo. Mas a 7ª porta que está sendo aberta é a porta da palavra. Eu estou sentindo o peso da palavra que eu estou pregando. Pastor Rodrigo, a porta da palavra está sendo aberta. Alguém está comigo ali? Eu vou de novo. A porta da palavra está sendo aberta.
Chega de cultos com a Bíblia fechada. A porta da palavra está sendo restaurada em Votuporanga. Chega de pregação. A Bíblia diz, mas eu não sei onde está. Ninguém fala nada comigo. A porta da água está sendo aberta. 3:28. Eu vou só correr para não ficar vago. 8:28, 3:28. Vai. Oitava porta. Para cima do portão dos cavalos. Portão do quê? Pastor, qual é o portão dos cavalos? É por onde passavam os cavalos do exército. Cavalo de guerra, de peleja. Pastor, isso fala do quê? De guerra espiritual, de estrutura espiritual. Pastor, não estou entendendo. Evangelho não é conto de fadas. Evangelho é guerra diária. Mas o Senhor está dizendo: eu não vou te mandar para a guerra sem armaduras, porque o portão dos cavalos está sendo restaurado. Levanta as suas mãos. Eu senti o peso desta mensagem. Assim diz o Senhor: hoje eu estou tirando a armadura quebrada e estou te dando armaduras novas. Receba, receba. Nona porta, eu tenho que acabar. Nona porta, 29. Lê, Priscila. Filho de Depois deles, Zadoqueu, filho de Imer, reparou em frente da sua casa. E depois dele, Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. O portão que está sendo edificado agora é o portão oriental, portão do lado leste. Pastor, que portão é esse? Quem quer saber, diga eu quero. Você não quer nada. Semana que vem eu te conto. Olha a hora lá. Vocês não me ajudam? A porta oriental, pastor Rodrigo, é a porta que dá de frente ao Monte das Oliveiras. Pastor, não entendi. É a porta que dá acesso à entrada do Messias. É a porta por onde o Messias entra. Em 1500 anos antes de Cristo, essa profecia já estava sendo pregada. O governador de Roma decidiu fechar essa porta, porque os judeus diziam: o nosso Salvador vem entrar por ela. Então essa porta foi interditada. Lá vai. Hoje essa porta continua interditada. É a porta que eles fecharam, porque quem olha para essa porta aguarda quem vai passar por ela. Pastor, quem vai passar por ela? O Salvador. A promessa de Zacarias 14:4. Lê, Priscila. Se alguém tiver aqui, ninguém vai pegar isso aqui. Então manda o dedo dessa guitarra para ver se alguém vai. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Pastor, eu ainda não peguei. Eu te ajudo. Jesus volta, arrebata a igreja, casa com a igreja. Acontece a grande tribulação. Depois de 7 anos que acabou, Jesus desce com a igreja, para em cima de Jerusalém.
Jerusalém está cercada. A ONU já deu um recado. Qual é o recado? Jerusalém será destruído. Os canhões estão apoiados, todos estendidos para Jerusalém. É hora de Jerusalém ser destruído. O anticristo está reinando sobre a terra. De repente, quando as bombas vão começar a explodir Israel, o céu se abre e Jesus desce no Monte das Oliveiras. Ele desce no Monte das Oliveiras para você pular dessa cadeira, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é. Eu preciso, eu preciso parar. Você está me atrapalhando, Tássio. 3:31, eu tenho que terminar. 10ª porta, eu estou acabando, por favor, segura. Se você quiser ir embora, eu te abençoo. Está abençoado em nome de Jesus, vai embora. 31. Depois dele, Malquias, filho de ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda. Portão da guarda. Pastor, qual é o portão da guarda? O portão da guarda é o portão do juízo. O que significa isso, pastor? É a contagem dos soldados. É no portão da... Pastor Rodrigo, olha aqui para mim. Depois você anota, olha aqui para mim, pastor Rodrigo. Você está me vendo? Então olha para mim. No portão da guarda é onde o capitão fica contando os soldados que venceram a guerra. Entra, Rodrigo. Edmilson, entra. Samuel, entra. 1, 2, 3. A porta do juízo, onde tem sentença. O que é isso, pastor? Tribunal de Cristo. Porque na 9ª porta a igreja subiu. Agora a porta do juízo está sendo aberta. A porta do juízo vai ser a hora que conta os soldados, aqueles que venceram a guerra, aqueles que andaram no meio do pecado, mas decidiram ser santos, aqueles que foram chamados de retrógrados, mas verão a face de Deus. É quando todos comparecem diante do justo juiz que é Cristo. 11ª porta, eu tenho que acabar. Neemias 8:16. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do portão das águas e na praça do portão de Efraim. Diga portão de Efraim. Pastor, o que é portão de Efraim? A saída pela qual a tribo de Efraim saía. É a purificação e a multiplicação. Pastor, não está entendendo. Essa porta é a porta dos frutos. É onde Cristo espera de nós uma vida frutífera. Evangelho de João, capítulo 15, verso 8. Eu vos chamei para que dê fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça. 12ª porta, porta da prisão. Neemias 12:39. Ligada ao local da determinação, provas e tribulações. É onde Deus nos visita e também nos transforma. 12 portas haviam em Jerusalém. Quantas portas? E essas 12 portas precisavam ser restauradas. Mas todas essas portas se convergem em uma. Essas portas se convergem a... Por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Priscila, lê. Vê se alguém pega isso aqui. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Não. Lê de novo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Jesus está dizendo, eu não sou uma porta. Artigo definido, eu sou a porta das ovelhas.
aquele que entrar por mim será salvo. Não. Você precisa pegar isso aqui. Por que ele está dizendo que ele é a porta? Pastora Jéssica, os pastores no tempo de Jesus, no tempo de Davi, eles no meio do deserto pastoreando as suas ovelhas, eles preparavam um ambiente, uma estrutura redil. O que é isso, pastor? É colocar um monte de pedra, madeira, para cercar um ambiente, e no meio espinho, para que as ovelhas fiquem ali dentro. Ele preparava o redil, e no lugar da porta, ele deitava, porque o pastor ficava sendo a porta, as ovelhas estavam lá dentro, e o lobo que quisesse entrar para pegar a ovelha, tinha que passar por cima do pastor, e o pastor se levantava para defender a ovelha. Não existia porta para redil. A porta do redil era o pastor. Aí Jesus está dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Lá vai. Não existe salvação sem Cristo. Vou de novo. Não existe salvação sem Cristo. Eu vou pela terceira vez. Não existe salvação sem... Eu sou a porta. Quem entrar por mim será? Não, Jesus não é apenas uma porta, Ele é a... Sem Ele, a porta do vale vira desespero. A porta do monturo continua cheia de entulhos. A porta da fonte continua seca. A porta das águas não trará vida. A porta oriental perde a esperança da volta gloriosa. O juízo da porta da glória se torna condenação. Mas com Cristo, o vale se torna um lugar de aprendizado. O monturo é limpo e transformado. A fonte jorra rios de água viva. A palavra ganha sentido e poder. A espera pela sua vinda se torna viva. E o juízo se tornará em gala. Diga para essa pessoa que está perto de você: todas as portas aponta para Ele, e Ele é a porta das ovelhas. Tinha quantas portas para ser restaurada? Tinha quantas portas para ser restaurada, gente? Eu não sei se eu leio isso aqui. Vou fechar a Bíblia. Apocalipse 21. Parei. Quantas portas? Apocalipse 21, verso 12. Priscila, voz de pregadora, Priscila. Segura, lê, Priscila. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões. Falando da onde, Priscila? Apocalipse 21, nós estamos falando da onde, gente? Nós estamos falando da onde, gente? A igreja está na onde? Apocalipse 21, gente. Se você é pré-tribulacionista, você está no céu. Se você é pós, você está aqui ainda. Quem vai subir, diga: eu vou. A igreja está na onde? E aonde que é o céu? A nova. Então a velha Jerusalém tem 12 portas. E vamos ver a nova Jerusalém. Lê de novo, Priscila. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e
sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, e tinha 144 côvados, pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Tem alguém aqui, vai! As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Segura tudo, pelo amor de Deus. Coloca o 23, lê de novo o 23 por cima. A cidade não precisa do sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro é a lâmpada. O Cordeiro. Não, no céu não tem sol. É Jesus que ilumina o céu. É Jesus. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. De novo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. 26. E lhe trarão a glória e a honra. Eu vou falar até você da glória. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Levante as suas mãos aos céus. Do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Fique de pé, nós vamos embora. Ali tudo é vida.